7h31. Estamos de volta pela nossa Jovem Pan com o nosso Jornal da Manhã, edição Cuiabá. E hoje estamos recebendo aqui advogado, especialista em recuperação judicial, Tarcísio Tonhá. Bom dia, Tarcísio. Seja bem-vindo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Nestor. E bom dia a todos os ouvintes. Bom, recuperação judicial, parece que tá na moda, né? O número de recuperações que a gente tem visto, principalmente no agro, tem chamado a atenção. O MAPA enviou para o Conselho Nacional de Justiça um ofício pedindo atenção nesse número que pode ser exagerado e um número constante e crescente de recuperações judiciais no agro. Bem, o Neri Geller diz o seguinte: olha, infelizmente esse recurso, que é uma ferramenta que deve estar à disposição não só de agricultores, mas como de empresas, etc. e tal, está sendo desvirtuado. Tem gente aí simplesmente recorrendo que não quer pagar a conta. É isso. Só que o governo está vendo um problema nesse excesso, que seria o quê? Um descrédito nas funções que as empresas que oferecem crédito principalmente aos agricultores, se retirem do mercado por conta do número de excesso, desse número excessivo de recuperações judiciais, onde o cara vai pagar a longo prazo, numa negociação ainda, né? O que ele deve, ele já não vai pagar mais, vai pagar um outro valor. E essas empresas se retirando, sobra para quem, meu amigo? Financiar tudo isso aí, esse dinheiro aí, para o governo. Evidentemente que está preocupado com a situação. Como é que você você que é especialista nisso, e daqui a pouquinho vamos falar mais sobre a recuperação judicial, como é que você está vendo se é realmente um problema, se tem um exagero nesse pedido, nesses pedidos, ou encarando como coisa de mercado mesmo, que é uma ferramenta que está à disposição, utiliza quem quiser. Pois não, Tarcísio? Paulo, a recuperação judicial é um instituto que existe desde 2005 e no Brasil, a gente tem mais de 5 milhões de produtores rurais. O Serasa ele apontou um pedido de recuperação judicial de cerca de 130 produtores rurais. O Neri Geller ele falou a respeito da recuperação judicial, na minha visão, ele foi muito infeliz a generalizar o pedido de recuperação judicial a pessoas mal intencionadas. Acho que pessoas mal intencionadas a gente tem em todos os momentos, em todos os setores, mas 99,9% dos pedidos de recuperação judicial são pessoas pedindo um apoio, um auxílio, uma última alternativa para não perder tudo aquilo que ele construiu durante toda a vida. O nosso ministro, né, da Agricultura, Pecuária também, ele tem tomado medidas para tentar equalizar esses pedidos de recuperação judicial. Na verdade, a gente sabe muito bem a intenção por trás disso dele. Não é essa que foi declarada, não? Olha, se as empresas que estão financiando hoje particular, comprando safras adiantadas, elas retirarem do mercado, vai sobrar para a gente aqui. E não tem grana para todo mundo. Na verdade, todos os ramos hoje podem pedir recuperação judicial. O ramo da indústria, o ramo imobiliário e o ramo do agronegócio era um ramo que, segundo a gente analisa, é um ramo que eles viam como um risco quase zero na operação. Só que todo financiamento existe um risco. E o produtor rural ele não pode ser penalizado e não poder entrar com a recuperação judicial, assim como todos podem. Então, desde 2018, aí, consolidação desse posicionamento pelo Superior Tribunal de Justiça, o produtor rural consolidou essa possibilidade do pedido de recuperação judicial. E agora, até por uma omissão do poder público em auxiliar os produtores que estão passando por um momento de crise nunca visto nos últimos 40 anos no estado de Mato Grosso. Isso vai refletir daqui a uns tempos também no comércio, isso é natural, não tem como fugir disso, se não tiver uma atitude do poder público. Ele está pedindo apoio, pedindo auxílio. A ProSoja, há um mês atrás, já tinha se reunido, já tinha pedido providências do governo federal, o que não foi feito. E agora está vindo uma contrapartida em nome do Ministério da Agricultura, falando de investimentos privados, mas na verdade eles têm alguns investimentos privados que a gente sabe, pelo histórico do ministro da Agricultura, que ele tem uma defesa maior por trás disso. Bom, sem
sem querer defender ninguém aqui, mas colocando notícias que estão à disposição de todos, o governo está liberando aí uma linha de crédito de 11 bilhões de reais justamente para socorrer o agro nesse momento de dificuldade que você está falando. Sim. Essa notícia acho que saiu ontem, né? Ainda esse capital ainda não está disponível. A tendência é que isso vá auxiliar muitos produtores rurais, só que agora também já é uma medida em último, aos 48 do segundo tempo, né? A gente já está num período que o produtor rural está terminando a colheita de soja dele, e a colheita de soja dele está sendo extremamente frustrante, a produção dele está sendo muito abaixo, e em razão também do custo alto de produção e a diminuição do preço da commodity, o produtor se vê de certa forma encurralado. Ele teve um custo, teve produtores que falaram com a gente está falando de um custo de R$50 50 sacas de soja, por hectare para produzir, e está colhendo 40, 35, 20, então não paga a conta da produção daquele ano. Então é um ciclo que muitos produtores também já vinham trazendo. Não é... Quando a gente vê a pandemia de uma forma fria, fora do agronegócio, a gente vê o produtor rural como se tivesse ganhado rios de dinheiro. Só que, na verdade, essa diferença, até para contextualizar, quando a gente teve a pandemia, houve um aumento muito grande do valor da soja. E os insumos, o custo de produção aumentou muito também. Então a soja saiu de R$60 a saca, chegou a quase R$200. É um negócio como qualquer outro que está aí, oscila no mercado. Mas tem época que ganha muito dinheiro, tem época que não ganha tanto. Não, na verdade, os produtores rurais, de forma geral, eles tinham contratos fixados. Então essa diferença ficou muito para as tradings e para os bancos, não para o produtor rural em si. Vendeu antecipado, quer dizer, vai entregar só a produção que ele tinha que ganhar, ele já ganhou. O lucro dele não foi para o bolso do produtor, eu entendo isso. Mas a situação é que, para colocar a diferença, porque pode não ser, não é a mesma coisa, né? Eu te ofereço um financiamento, quer dizer, eu estou te oferecendo mais uma dívida. Você tem a condição de ter uma recuperação judicial, você vai pagar menos do que deve. Né? Totalmente diferente. Você vai fazer mais uma dívida para quitar ou você vai encolher a sua? Nessa hora, eu acho que para qualquer pessoa que você perguntar... A gente não fala que ele não vai pagar a dívida. Ele vai pagar de uma forma mais justa. Sim, dentro das suas possibilidades, mas vai pagar menos do que devia, no total. Sim. Vinícius. Em geral, tem uma redução, né, do valor e alongamento de prazos, né? Mas vamos lembrar que a RJ surgiu para evitar falência, né? Exato. As pessoas às vezes não olham, porque o que é melhor? Manter a empresa operacional funcionando, né? Gerando emprego, gerando renda, gerando fluxo de caixa, ou falência? Porque com falência aí tem que iniciar o processo falimentar, né? Que é outro rito, né? Vai vendendo os ativos, né? Para quitando os passivos, né? Sim. Primeiro os trabalhistas, depois os fornecedores, né? Por fim os tributos, né? Mas o que eu quero te perguntar, Thiago? Você que está nessa litigância todo dia ali, como que o judiciário está analisando? Porque você como advogado, você representa seu cliente e demonstra, olha, esse cliente precisa de RJ. Por isso, né? Porque não pode ser algo assim que ele foi responsável e de repente pediu recuperação judicial. Sim. Tem todo um histórico, né? Claro. Tem um contexto, né? Como que o judiciário tem observado quem precisa e quem não precisa, né? Na tua prática profissional ali, Tarcísio? Uma excelente pergunta, Vinícius. Obrigado. O Mato Grosso ele tem hoje 3 varas especializadas. Isso facilita muito o entendimento de juízes especializados no tema. Porque o juiz, quando ele tem uma análise de forma individualizada com o tema, ele acaba se especializando mais, entendendo melhor da matéria e prestando uma jurisdição, uma prestação jurisdicional mais efetiva. No Mato Grosso hoje, os juízes têm entendido muito bem a situação econômica vivenciada, a questão do El Niño, Laninha, que tem afetado aí a falta de chuva no começo do período da soja, que hoje deságua aí numa produção muito pequena, tem sido visualizada pelos magistrados e isso também tem sido mantido pelo tribunal aqui, exatamente porque a recuperação também tem um fim social. Todo o trabalho é digno, todo o trabalho tem que ser preservado e a recuperação ela tem por trás de todo esse benefício para o devedor, ele tem um fim social. Imagina o seguinte, se uma empresa do tamanho da Americanas, por exemplo, fechasse as portas de uma hora para outra. 200 mil funcionários, 200 mil postos de trabalho fechados de uma hora para outra. Isso afetaria de forma drástica a economia. Então, da mesma forma que Americanas tem esse direito, produtores rurais que também têm trabalhadores ali, a agricultura em si tem muito
muitos trabalhadores envolvidos na agricultura. A pecuária acaba tendo menos trabalhadores, mas a agricultura tem uma quantidade maior no campo ali no dia a dia. E imagina se esse produtor de uma hora para outra fecha aquela atividade, né? Tem toda essa questão social da recuperação judicial, que é o pano de fundo, né? Que acaba que não se fala tanto no dia a dia, mas é o motivo da lei desde 2005 existir, que é basicamente evitar essa falência, né? E evitar esse fechamento dos postos de trabalho de forma drástica, que poderia afetar toda a economia e afetar todo o mercado, né? do Brasil e dos outros países também que tem essa lei. Não, e mesmo em relação às dívidas, não vai pagar todas as dívidas. Mas tem empresas aí que tem passivo descoberto, né? Tem mais passivo do que ativo, né? Na verdade, mais, né? E aí vai quitar vai vender todos os ativos da empresa, não vai pagar todas as dívidas, vai ter que ir para a pessoa física, né? Do proprietário, dos sócios, né? Então a situação é mais complexa do que ela aparece, né? Exatamente. A recuperação judicial ela não é só da forma que falam, ela tem uma questão muito complexa por trás disso. Muitos produtores rurais no Mato Grosso e no país têm um passivo muito grande descoberto. Ele já vem numa bola de neve há muito tempo. Eu estou te falando assim, tem muitos produtores capitalizados também, a gente sabe disso, que produtores que nem precisam de banco, de trading para trabalhar, eles têm capital próprio, aí é uma situação totalmente distinta. Mas a maioria dos produtores do Mato Grosso e do país, eles precisam de um financiamento e eles ficam muito na mão dos credores de forma geral, de banco, de trading. A gente ouviu produtores rurais que não entraram em recuperação, que fizeram renegociações. Um exemplo, ele devia 10 milhões de reais para pagar em 5 anos, numa renegociação para jogar de um ano para outro, porque esse ano ele não vai produzir a soja, ele passa de 10 para 15 milhões em um ano. Assim, com todo respeito, isso não é juro nem de agiota. Não existe isso. E no mercado de crédito privado do produtor rural, isso é visto como uma naturalidade. Não tem um acesso a uma possibilidade de discussão jurídica a respeito dessa matéria, exatamente pelo credor estar numa posição muito mais favorável. Então, quando o produtor pede recuperação, ele consegue negociar de igual para igual com esse credor e não ter essa abusividade na aplicação de multas, juros, washout, que um contrato normalmente feito fora da recuperação, ele tem essa desigualdade. Nestor. Bom dia, Tarcísio. Estou gostando muito dessa conversa aqui, porque, primeiro, meu colega de profissão, um cara novo, né? Pois é. Novo. E já bem sucedido, com seus processos aí, com bastante divulgação. E me chama a atenção porque quando eu estava na faculdade, há 30 anos atrás, não existia esse Você é danado pra ficar contando data, né? Cara, você falou que era meu fã quando você era criança. Eu sou seu fã dos anos 80. Você é indiscreto demais. Eu vou falar seus bordões aqui. não, olha, você é recém-chegado, não faça isso. Mas eu sou fã dele quando era bem novo mesmo. Mas hoje aí, não. Hoje eu estou um pouco menos. Pois não, Nestor. Mas Tarcísio está trabalhando numa área que há pouco tempo atrás era falência e concordata, não existia. E ele já, apesar de ser um jovem advogado, está bem sucedido e os processos se repercutem na vida social. Nós sabemos que nós vivemos num estado que é pujante no agronegócio. Mas na Baixada Cuiabana, não. Então, falando para o empresário, médio, pequeno, seja da indústria, do comércio, serviços, de que forma que o Instituto da Recuperação Judicial estaria acessível a eles. E outra coisa que eu gostaria que você falasse também a respeito da Assembleia de Credores. Qual que é o papel dessa Assembleia de Credores? Como que não vira um calote a recuperação judicial? Perfeito, Nestor. A recuperação judicial ela está aí para grandes empresas, como Americanas, por exemplo, como uma empresa que tem um funcionário só, uma empresa pequena. E claro que, dependendo do estado, ela tem um custo um pouco mais elevado. Mato Grosso mesmo, as custas processuais têm um pouco mais... São absurdas. Bom ter falado isso. É um valor extremamente alto. Afasta o cidadão da justiça. Isso dificulta pequenas empresas a terem acesso, por exemplo, a um pedido de recuperação judicial. A gente trabalha em outros estados, por exemplo, tem outros estados, Minas Gerais, Bahia, que são muito mais simples e muito menos custosos entrar com pedido de recuperação judicial. Então, isso acaba favorecendo, né, um produtor rural que tem uma quantidade maior de passivo, uma empresa que tem uma quantidade maior de dívida. Porque acaba que a gente bate no teto toda vez das custas processuais, porque uma recuperação judicial normalmente é de 1 milhão, 2 milhões para cima, e de mínimo, né? Então acaba que bate no teto aqui do Mato Grosso, que é em torno de 110 mil reais, que é um valor extremamente alto, né, para umas custas processuais. E acaba que o pequeno e médio empresário acabam tendo esse empecilho a mais. Só que a recuperação, da mesma forma que
grandes empresas, grandes produtores já acessaram essa lei desde sempre, até por ter um jurídico ali, às vezes interno, que analisa esse ponto, já consulta, já fala dessa possibilidade legal. O pequeno e médio empresário cada vez mais tem tido essa informação, até com esse boom, né, de pedidos de recuperação, tem chegado mais essa informação ao pequeno empresário, ao médio empresário, para que ele possa também usufruir de uma lei que é prevista para ele. Da mesma forma que uma grande empresa pode, o médio e o pequeno empresário também pode. Cada vez mais a gente tem visto também pedidos de pequenas e médias. Trazendo aqui para o Mato Grosso, a gente vê que é uma consequência natural deste ano. Não tem como não fechar a conta do produtor rural, que é a principal base da economia do Mato Grosso, e isso não refletir no comércio daqui a alguns meses. Eu acho que não é um reflexo imediato, mas a partir de julho, agosto, eu acredito que se não tiver uma ação do poder público para auxiliar, como o financiamento, né, que parece que já está tendo uma linha de crédito para auxiliar, é uma consequência lógica os empresários terem que agir para garantir a continuação da sua empresa e evitar aí um fechamento prematuro. Olha, pois não, Nestor, continue. De credores, como é que funciona na prática a Assembleia de Credores? Que momentos que ele chega? Como que é a negociação? Quem tem preferências? Perfeito. A Assembleia de Credores, a recuperação é dividida em diversas fases, né? Primeira fase é o deferimento do processamento da recuperação, é quando sai o pedido de recuperação judicial. Com o deferimento do processamento, tem os benefícios legais, né, que é a blindagem do patrimônio do devedor, do empresário, e ele fica na posse de todos os bens que são essenciais à atividade dele, e ele vai ter um período de fôlego, normalmente até média de 1 ano, para ter essa assembleia. Então pediu recuperação hoje, provavelmente a assembleia daqui a 1 ano, essa é a média dos processos que a gente vê. E na assembleia, a maioria faz a força. Então lá são divididos em 4 classes: trabalhista, garantia real, quirografário, RMPP. Trabalhista, como o próprio nome já diz, são credores trabalhistas, oriundos de processos relacionados ao trabalho. Garantia real, credores que tenham garantias, hipotecas, outras formas de garantia, penhor agrícola também, a CPR tem entrado na recuperação judicial. Quirografários, um credor que não tem essa garantia, não tem um capital de giro, um custeio com um banco. E MEPP são empresas, microempresas, empresas de pequeno porte. Em cada uma dessas classes, a maioria faz a força. Então, você tem 10 credores, você não necessariamente vai precisar negociar com os 10, você negocia com 6. A maioria ali vai definir uma forma de pagamento, e aí o devedor ele consegue equalizar qual a forma de pagamento que faz mais sentido para ele, qual um credor que é mais estratégico para ele, para fornecer uma parceria, né, durante o processo de recuperação e até pós o processo de recuperação judicial, para auxiliar na atividade, e aí ele negociar com esse credor estratégico e ter uma forma de pagamento mais beneficiada, né, para conseguir honrar esse plano. Bom, são 7h49. Olha, eu pessoalmente, eu vejo diferença entre uma empresa e o agronegócio, da seguinte maneira. Uma empresa, quando fale, ela vê todo esse prejuízo social, e você passa na frente da empresa, onde era a empresa, fica aquele prédio lá, fechado há anos. Agora você não vê isso no agro. Você não tem uma terra que não tem nada lá, que virou mato. Por quê? Porque não, o antigo proprietário faliu. Não, alguém o substituirá. Essa terra vai ser adquirida de alguma maneira, ou por banco vai ser vendida, e o negócio vai continuar. No agro é assim, né? Isso sempre foi dessa maneira. Eu acho bem diferente a questão das empresas, né? As empresas do agro, de uma maneira, e as empresas do comércio, enfim, de outra maneira. Agora, é um instrumento que está à disposição de todos, né? É legal, não tem ilegalidade nenhuma aí. Eu sempre costumo dizer aqui o seguinte: no Brasil nós temos um probleminha com relação à legislação. Quando você pega a lei e lê, você olha, que fantástico isso aqui, que maravilha, isso aqui vai resolver um monte de problema. Quando você coloca para funcionar, o brasileiro arruma umas coisas diferentes que o cara quando fez a lei não imaginava. Tem esses problemas. Tem alguém participando aqui, parece que conhece bem, conhece também, né? Eu tenho a sua opinião aqui. Há uma diferença no agro, onde o número de agentes financiadores é muito restrito e todos se conversam entre si. As portas vão se fechar para esses agricultores, além do que irá dificultar o crédito dos demais.
Houveram crises muito severas no passado, no final dos anos 80, também 94, 95, 2005, 2006. O governo sempre chega aos 48 do segundo tempo. Quem é do agro já está acostumado. E o agronegócio é extremamente dependente de crédito. Esses agricultores que não entrarem, acho que não faltou não aqui, que não entrarem em recuperação judicial, muito facilmente irão à falência por falta de fôlego financeiro. É isso mesmo? Paulo, sobre essa questão do agro sempre continuar, acho que a recuperação, como eu falei, tem essa função social e evita também, de certa forma, o monopólio. Porque o pequeno e o médio produtores rurais são os principais que têm o financiamento. O grande produtor rural, ele não precisa ter financiamento. Então ele tem sempre um caixa ali, ele tem uma projeção e muitas vezes ele tem até uma relação muito boa com a trading quando não é o próprio dono da trading, que também é produtor rural. Então ele tem essa informação, de certa forma, privilegiada. E quando tem essas crises, seria o momento desse grande produtor aproveitar essa oportunidade para comprar terra barata, para crescer a atividade dele e aí diminuir a quantidade de produtores rurais e fixar o monopólio ali em grandes grupos agricultores, grupos agropecuários. Então a recuperação social ela tem esse fim social também, para evitar o monopólio de grandes latifúndios. Mas como você disse, rurais. Os grandes têm mais acesso. Os pequenos, só pelas custas, já ficam meio de fora do jogo. Mas no caso do produtor rural, o pequeno já tem um valor relativamente considerável. A gente tem visto valores altos que o pequeno produtor rural já deve. É pequeno em comparação entre eles, né? O empresário, a empresa em si, o valor de 20 milhões, 15 milhões é alto. Só que para o produtor rural, 15, 20 milhões parece que é uma atividade pequena, entendeu? Que já tem esse passivo, essa dívida toda. Então é uma referência diferente da agricultura e do comércio em geral. E qual o outro ponto? Ele falou aqui que o governo sempre chega nos 48 do segundo tempo. Assim, eu sou um pouco receoso com esse governo em si, mas a gente espera uma atitude, até porque o Brasil vai ter um reflexo muito grande se não houver uma ação importante para auxiliar produtores rurais e, de toda forma, auxiliar o Brasil a passar esse momento de dificuldade, porque senão vai ser uma cadeia, vai ser um reflexo em cadeia, né? Não tem Você acha pouco esses 11 bilhões aí colocados à disposição? Eu quero ver esse dinheiro chegar ao produtor primeiro. Você está dizendo que não chega, é isso? Não chegou ainda. Não, foi anunciado semana. Foi agora. Então, assim, eu quero ver chegar esse produtor, ele conseguir equalizar o passivo que ele tem agora. Muitos produtores, eu tenho certeza absoluta que não vão ter como pagar toda a conta desse ano. Não tem como, não fecha a conta. E se tiver esse crédito com valor menor... E não é de todos, né? Porque tem regiões que não sofreram. Nós estamos falando de intempérie do tempo. Nós estamos falando de problemas climáticos. Não atingiu todo mundo. Tem gente que vai até produzir mais. É um negócio impressionante. Mato Grosso em si teve uma seca generalizada. Mas tem regiões em Mato Grosso também que não foram atingidas. Poucas regiões que não foram atingidas. Então... Esse crédito, se chegar até o produtor, vai auxiliar de uma forma muito boa a ele passar por esse momento de dificuldade e conseguir pagar com mais tranquilidade todos esses valores. Bom, olha, eu tenho falado aqui o seguinte, a gente busca assim, sempre ser... Primeiro que eu me criei em região agrícola, mas nunca fui agricultor. Né? Não tenho problema fazer uma horta. Tem problema fazer uma horta. Mas assim, a gente vê e aprendeu durante o tempo que quando entidades do agro falam sobre os seus prejuízos e quando o governo fala você pode cortar 30% de cada um. No mínimo. Da verdade, você pode cortar 30%, inclusive em valores. Pode cortar 30% aí que a necessidade não é essa e o que vai colocar também não é isso. Né? E temos um outro problema, porque o agro não precisa tem esse negócio. O agro não precisa da pessoa da cidade, precisa sim. Esse financiamento está sendo feito com dinheiro público. Dinheiro público é dinheiro de todos nós, né? Não é dinheiro do agro, é dinheiro do trabalhador, aí, o cara que pagou, que está empregado, ganha R$1.000 e tantos, está ajudando a pagar essa conta. Né? Então a coisa é diferente. São 7h55, o assunto é muito mais extenso do que a gente conseguiu discutir e debater até aqui. Vou te agradecer e pedir que, se você quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade, Tarcísio.
Paulo, foi um prazer estar aqui, eu estou sempre à disposição a qualquer dúvida. A recuperação social, como a gente disse desde o começo, é um tema extremamente complexo, mas é uma lei que está positivada desde 2005 e cada vez mais tem auxiliado empresas e produtores rurais a passar por esse momento de incerteza no Brasil e em vários países do mundo. A gente está falando de casos como Donald Trump nos Estados Unidos, que já utilizaram da recuperação social, como aqui no Brasil diversas empresas e empresários e produtores rurais já utilizaram também. Então, qualquer dúvida, estou à disposição. É uma lei, é o direito do produtor de agir e tomar Não só do produtor, né? E do empresário em si. A lei, a gente fala que o direito não socorre a quem dorme, e a lei está à disposição, mas a lei, o produtor, o empresário, ele precisa ir atrás da lei para que ela proteja ele. A lei não vai até o produtor, ao empresário, se ele não for atrás. Tarcísio Tonhá, advogado especialista em